Olá pessoas, esse vídeo é de uma série formativa falando de pesquisa. Hoje vamos falar sobre metodologia científica. Meu nome é Lidiane Alberto, espero que você goste desse vídeo. Vamos iniciar nossa conversa falando sobre ciência. Qual a definição de ciência? A ciência, do latim scientia, traduzido por conhecimento. Então, refere-se a qualquer conhecimento ou prática sistemáticos. Sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico. Então, ciência é o conhecimento que adquirimos através de uma forma sistemática, que é o denominado método científico. A metodologia científica é o estudo dos métodos ou dos instrumentos necessários para a elaboração de um trabalho científico. É o conjunto de técnicas e processos empregados para a pesquisa e a formulação de uma produção científica. A metodologia é o estudo dos métodos, especialmente dos métodos das ciências. Lembre-se, método do passo a passo de processo, logia de estudo. O método científico, ele segue etapas. A primeira etapa é com relação ao processo de observação. Você simplesmente observa para que faça a análise crítica dos fatos. A partir da simples observação e de criticar aqueles fatos ocorridos, você gera um questionamento, você gera uma pergunta. Então, o segundo passo é a elaboração de uma pergunta ou identificação de um problema a ser resolvido. O terceiro passo é a formulação de possíveis respostas para os seus questionamentos, de possíveis explicações. Então, na formulação de hipótese, são possíveis respostas a uma pergunta ou solução potencial de um problema. Uma hipótese científica é feita com base em conhecimentos disponíveis a respeito do assunto. Então, para a hipótese científica, você se utiliza de referências, né? Então, a hipótese não é qualquer resposta, é uma resposta que tem consistência. Daí a gente parte para o quarto passo, que é a experimentação. É a pesquisa propriamente dita, é a prática em si, é a investigação da sua hipótese, se ela é verdadeira ou não. Então, na experimentação, temos geralmente dois grupos, que é o grupo experimental, que é o grupo em que a gente quer analisar realmente o que está acontecendo, e o grupo controle. O que é um grupo controle? O grupo controle é um grupo padrão. Você já sabe o resultado daquele grupo controle. Você tem como, então, comparar se a sua hipótese é verdadeira ou não, quando compara o grupo controle, que é um grupo padrão, você já conhece o resultado, do grupo experimental, que você testa se tem o mesmo padrão ou não. A experimentação, então, ela é feita com coleta de dados e de informações. Daí a gente parte para a quinta etapa, que é a etapa da conclusão. A etapa em que você aceita ou rejeita uma hipótese. Se você aceita ou refuta uma hipótese, se é verdadeiro ou não. Então, conhecendo esses passos do método científico, você pode elaborar, pode iniciar o seu projeto a partir da observação de algum fato que nos chame a atenção, né, e que observemos uma problemática a ser resolvida, que observemos uma pergunta a ser respondida, a ser investigada, né? E a partir dessa pergunta, de ser possíveis hipóteses, respostas para elas, e daí delinear o experimento, montar o experimento, e se vai ser um experimento em si, ou se esse experimento, na verdade, será uma pesquisa bibliográfica, ou se esse experimento será uma prática de campo, né? Então, esse experimento não necessariamente é um experimento dentro de um laboratório físico, com vidrarias, né? Depende muito do tipo de projeto. Se é um projeto
na área de natureza, se é um projeto na área de humanas, né, das áreas sociais, econômicas, enfim, depende muito da natureza do projeto, né, o tipo de experimento a ser delineado. O experimento ele vai gerar dados, vai gerar resultados, daí para que a gente possa analisá-los e obter as conclusões se a hipótese que tínhamos é ou não aceita, se ela foi refutada, né, se ela foi rejeitada. Então, é um passo para refazer o projeto, para refazer o experimento. Assim, nós podemos escrever, pensar um projeto fictício aqui. O método científico, né, ele está no nosso cotidiano. Então, por exemplo, eu observo simplesmente no almoço que as folhas de alface da salada murcharam antes de ser servida, né? Então, dessa simples observação, eu posso me perguntar o que fez a alface murchar, mas ao mesmo tempo eu busco prováveis respostas, né? Então, tempero fez a alface murchar. Eu posso elaborar um experimento de comparativo. Então, vou precisar do grupo controle e do grupo experimental. O grupo controle, eu sei, por exemplo, que se eu acho que é o tempero que está fazendo a alface murchar, então o meu grupo controle será a alface sem tempero. E o grupo experimental, a salada com tempero. O resultado obtido desse experimento é que a salada com tempero murchou e a sem tempero manteve as folhas de alface frondosas. Então, minha conclusão gira em torno de quê? Eu retomo a minha hipótese. A hipótese ela foi aceita, pois o tempero modificou o ambiente das folhas de alface, fazendo eu perder água e murchar. Veja que essa conclusão eu vou buscar respaldo na bibliografia existente. Então, para todo projeto é necessário também um levantamento teórico, né? O que a teoria, o que a bibliografia, ela já traz a respeito disso. Então, era um pouquinho disso que eu queria falar, né, sobre metodologia científica, sobre o uso do método científico, e até o próximo vídeo. Se gostou, dá uma curtida aí, e aí no próximo vídeo segue a série também, tá bom? Então, tchau para todos.